sabe que a atividade jurídica é tão complexa, eu tenho alguns hábitos que às vezes chocam um pouquinho. Então eu gosto, por exemplo, de, pelo menos uma vez por semana, uma vez a cada 10 dias, de me encontrar com outros advogados de outros escritórios. Às vezes até quando tem uma certa concorrência, e muita gente pergunta, mas por quê? Eu falo, porque as dificuldades são tão grandes de você, né, tratar precificação, marketing, mercado, e que é um momento, mesmo você concorrendo, em que você tenta achar caminhos comuns. E funciona, é muito interessante. E muitos desses almoços, desses encontros, a gente já sai com novas ideias e pode aplicar essas ideias em conjunto. Não é necessariamente a concorrência, é o desafio de gestão de um negócio que é impreciso e imprevisto, vamos dizer assim. Ainda mais com tecnologia fica um pouco mais complicado. E aqui só adicionando um ponto, Maju, a gente também não pode automatizar tanto a operação de um negócio jurídico, de um escritório de advocacia, por exemplo. Porque a parte humana, ela está intrínseca, está conectada. Então, se você sistematiza muito, você às vezes deixa, né, de conseguir um negócio, um contrato, etc., que você poderia ter feito de uma forma mais humana. Então, essa parte humana hoje, a gente coloca muito no escritório. A gente tem que ter sistema, tem que ter cálculo, tem que ter planejamento econômico, financeiro, tem que ter gestão de pessoas, mas tem que ter essa parte humana. Olha, não é tanto, vamos pagar tanto, né, e custa tanto. Às vezes, e essa é a parte mais complicada, né, Castilho? Sim. Às vezes você não é naquele contrato que você vai necessariamente ter margem de lucro, mas é aquele contrato que vai te dar a brecha para você conseguir a margem de um outro negócio. Te abrir portas, isso é difícil, né? Você planejar. Você não sabe se você vai conseguir, né, ter um outro contrato, mas às vezes pode ser a porta de entrada. Eu não estou dizendo para baixar preço e conseguir aquele contrato, não. Você vai praticar o preço de mercado, pode não ser o teu markup, mas para você poder ter acesso ou mostrar o que você faz. Quando a gente trabalha com tecnologia, no nosso caso, muitas vezes, a gente vai, quantas vezes eu não vi isso, por exemplo, vamos usar o exemplo, governança de IA. Quantas vezes eu falo, isso aqui é importante, tem que fazer agora, vai vir um marco legal, agora é mais barato, etc, etc. Mas às vezes você está muito à frente, você não consegue, por melhor que seja o teu discurso, você não consegue passar essa necessidade. Pode até ser lógico, mas não é aquele momento. Então, você tem que fazer alguma coisa pequena. DPO as a Service, por exemplo. Então, quantas vezes, olha, um negócio é pequenininho, etc., mas ali você tem um contato e você mostra com o encarregado interno, você mostra que na área de proteção de dados, você tem tantas outras coisas que você precisa fazer que não adianta só numa reunião, só num discurso. Então, você junta tudo, é uma operação complexa. E essa parte do carinho, da atenção, aquela história que a gente sempre fala, até no treinamento, né? Olha, você se comunique com o cliente, mas, Renato, não aconteceu nada no processo. Diga que não aconteceu nada. Mas por que se não aconteceu nada? Porque você vai manter contato, é um carinho, porque aquele que está te contratando, ele é uma pessoa que está preocupada, fica ansiosa, uma empresa também fica, né, preocupada, ansiosa, e você mostra que você está atento, você está ativo, você está integrado, você está ali trabalhando, etc. Às vezes, o próprio óbvio, né? Às vezes ele acaba sendo aí um diferencial, vamos falar assim, não deixa de ser um marketing também. E esse assunto é muito tratado na Fenaló, porque você tem muito, né, como eu vou atrair mais cliente, como eu vou me relacionar, enfim, a gente fala bastante disso. E o ano passado a gente teve uma plenária, acho que você estava lá, né, quando a gente teve uma plenária com os CEOs dos principais, das grandes bancas aqui do país, discutindo exatamente essa relação, né? E primeiro eles estavam falando um pouquinho como os desafios, o que motivar eles, mas teve uma fala muito importante que eles falaram lá, que era a nova geração que vem tem que entender que eu estou prestando um serviço, que eu tenho que estar disponível para o meu cliente. Às vezes ele me liga no sábado, você não pode reclamar, você tem que dar graças a Deus que ele está ligando para você e não para o concorrente, que talvez atenda ele, né? É isso. E você não. Então, assim, é exatamente essa relação que você tem com os seus clientes que faz toda a diferença no seu negócio. Então, eles expuseram muito isso, né? Lá nessa plenária, o quanto você tem que estar disponível para o seu cliente, o quanto você tem que saber fazer relacionamento, o quanto... É exatamente isso que você está falando. Isso não tem nada em uma tecnologia que vai realmente substituir, porque relação, contato, networking são coisas que você tem que fazer, né?